Porque uma das coisas mais difíceis para a maioria das pessoas é saber administrar o dinheiro. E essa função, educação financeira, ela deve começar ainda na infância. E uma das formas de ensinar as crianças é com a mesada. Mas nem sempre essa mesada ajuda. A economista Cássia Ternas já está aqui conosco no estúdio e vai nos ajudar aí com essas dicas para dar as mesadas para as crianças. Como fazer isso, Cássia? Tudo bem? Tudo bem, Eduarda. Boa tarde a todos. De fato, essa é uma missão dos pais, né? Ou então dos responsáveis por essa criança, que pode envolver, claro, tanto os pais quanto os familiares mais próximos. Os professores, inclusive, estão tendo uma missão muito grande nesse sentido. E não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária e que cabe, sim, ao adulto ensinar ou conduzir essa criança para uma boa gestão financeira desde pequenininho. E como eu faço para saber se meu filho já está preparado para ganhar mesada? Tem alguma idade certa, algum momento, entrou na escola, algo assim? Perfeito. Na verdade, né, a questão de ensinar finanças para as crianças está muito atrelado também ao nível de maturidade dos próprios pais. Então, é muito importante que os pais se aproximem da sua situação financeira, que eles queiram se organizar para que, a partir do exemplo, eles possam ensinar. Agora, com relação à idade da criança, vai depender muito também do nível de maturidade daquela criança, o quanto aquela criança já consegue fazer, já conhece os números, já tem uma proximidade maior com a gestão de recursos. Mas eu posso dizer para você, Eduarda e queridos telespectadores, que talvez a partir dos 3, 4 anos de idade, a criança já começa a mostrar alguns sinais de que ela está pronta para começar esse caminho. É muito importante que esse trabalho seja feito com bastante leveza, não responsabilizando a criança, mas sim oportunizando ela a ter acesso ao dinheiro. E aí, claro, cabe aos pais saberem ou sentirem qual que é o nível que aquela criança já tem, em que passo que eles podem utilizar, em que passo que eles podem avançar no ensino da gestão financeira. Tu comentou sobre a idade, 3, 4 anos. Eu tenho uma irmã de 6 anos, ela ainda conhece poucos números, mas no Natal ela ganhou dinheiro para comprar uma mochila. Ela queria uma mochila, foi para a escola dos grandes, queria uma mochila. A minha mãe deu o dinheiro para ela e elas foram na loja. Aí ela dizia, eu quero essa mochila. A gente dizia, não, esse valor não dá. E assim a gente foi escolhendo. Isso é uma tática também, dar o dinheiro na mão? Com certeza, né? A criança com essa idade, ela já tem um pouco mais de conhecimento sobre os números, ela vai conseguindo, com o auxílio do adulto, fazendo essa contabilidade, né? A criança, quando ela é menor, talvez ela não consiga ainda fazer as operações matemáticas, né? Soma, subtração, mas ela consegue ver, por exemplo, aquele volume financeiro crescendo, caso ela tenha um cofrinho, tenha sua reserva. E uma dica muito importante para crianças é que tenha talvez um cofrinho, se possível, né, pais? Que tenha um cofrinho transparente, para que a criança consiga visualizar, porque naquela idade, né, a partir dos 4, 5 aninhos, ela vai precisar de alguns instrumentos mais lúdicos. À medida que a criança vai avançando na idade, aí sim os pais podem utilizar outras táticas, como por exemplo, fazer anotação, ter uma espécie de planilha escrita para que a criança consiga visualizar e a partir de uma idade mais avançada, 8, 9, 10 anos, talvez jogos, né? Como é o caso do mercado imobiliário, banco imobiliário, entre outras ferramentas que estão disponíveis para fazer a gestão financeira. Mas é importante, né, que sempre tem que existe esse papel do adulto na condução e explicação do que está acontecendo, para que aquela criança possa internalizar muito mais um comportamento saudável em relação às suas finanças do que propriamente acumular dinheiro, porque acumular por acumular ele acaba não sendo a melhor estratégia. A gente comentou outro dia aqui que também não dá para usar a mesada para falar, ah, filho, se tu lavar a louça, eu vou te dar o dinheiro. Se você fazer isso, eu vou te dar. Porque tem algumas coisas que já são obrigação das crianças sem necessariamente a mesada. Perfeito, né? É muito importante que os pais utilizem, ou o adulto responsável por aquela criança, utilize a mesada como uma ferramenta para ensinar educação financeira. Não necessariamente como uma ferramenta para fazer com que a criança faça determinadas atividades. Até porque, pensando no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento do caráter, responsabilidades, entre outras coisas, fazer pequenas atividades domésticas faz parte do dia a dia, vai fazer parte da sua vida e também enquanto adulto. Então, aquilo não precisa ser remunerado. É
claro que acordos extra aqueles talvez possam estar atrelados à remuneração que vai ser recebida, mas isso é muito importante que também os pais avaliem a questão da idade da criança. Mas, por exemplo, né, arrumar a cama. Arrumar a cama é uma obrigação que não precisa de mesada para isso. Então, a criança já pode fazer a partir do momento que os pais entenderem que ela tem condição de fazer aquilo, não necessariamente atrelado à mesada. É até indicado, né, que a mesada, então, seja usada muito mais como uma ferramenta de educação financeira do que como algo condicionado às atividades que, por si só, a criança já pode desenvolver. Como eu brinquei antes, a gente mesmo não ganha mesada para lavar louça, arrumar a cama, então eles já têm que ir aprendendo com isso. Cássia, muito obrigada mais uma vez por vir ao Ver Mais. Esse é um assunto que a gente poderia ficar aqui falando, mas em outra oportunidade a gente fala mais um pouquinho sobre educação financeira.